meus alunos do 7º ano, trazendo aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 7 de maio de 2021, falando sobre a subtração de números inteiros. Na aula anterior nós fizemos, na parte 1, o comentário, uma correção das atividades que envolviam a adição com números inteiros. Quando nós vamos trabalhar com a subtração de números inteiros, praticamente nós vamos também fazer adições, porque toda subtração de número inteiro, vocês verão aqui na explicação que pode ser transformada numa adição de número inteiro. Então, na verdade, a operação subtração deve ser transformada primeiro através de uma simples mudança numa adição. Então, primeiro vamos observar aqui alguns exemplos que são mostrados em nosso livro, que irá facilitar o entendimento. Então, diz o seguinte: para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período de tempos, vamos fazer. Aí nós temos aqui a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Se eu fizer a temperatura máxima, a diferença entre a máxima e a mínima, né? Se eu fizer o menos da máxima com a mínima, nós vamos encontrar a variação de temperatura em um determinado local. Então, nós temos aqui, nessa tabela, 3 cidades, a cidade A, a B e a C, e a temperatura mínima na cidade A, B e C, e a temperatura máxima também na cidade A, B e C. Por exemplo, aqui na cidade A, a temperatura mínima foi de menos 5 graus Celsius e a temperatura máxima foi de 1 grau Celsius, positivo, né? Então aqui, pelo que está sendo pedido, né, para determinar a variação de temperatura, eu tenho que fazer a máxima menos a temperatura mínima. Eu tenho que fazer a subtração dessa coluna aqui, pegando os números mais 1 menos a mínima, no caso aqui, menos 5. Então, como vai ficar aqui na cidade A, a variação de temperatura? Então, eu vou fazer a máxima, que é o mais 1, menos a temperatura mínima, que foi menos 5. Então, nós temos aqui o exemplo de uma subtração com número inteiro, mais 1 menos menos 5. Então, a gente tem que observar aqui que se você fizer esse mais 1 menos menos 5, através de um desenho, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui um desenho, como se fosse um termômetro, né? Observe que esse desenho, ele está aqui, ó. Ele está aqui, a temperatura da cidade A, temos a mínima e a máxima, que foi 1. A variação de temperatura vai ser a máxima, ou seja, vai ser esse mais 1 menos a mínima, que foi menos 5. Isso a gente já colocou ali, eu vou repetir aqui novamente. Então, é mais 1 menos menos 5. Aí nós vamos encontrar a variação de temperatura. Antes da gente fazer essa mudança, que precisa ser feita para fazer a subtração, vamos olhar aqui para o termômetro. O que foi que aconteceu? A temperatura está variando entre a mínima de menos 5 e a temperatura máxima de mais 1 grau. Essa variação que aparece aqui é esse intervalo que tem entre o menos 5 e o mais 1. Se você for contar do 0 para o mais 1, você tem 1, né? Tem 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6. Então, a variação de temperatura de mais 1, que é a temperatura mínima, máxima menos a mínima, você é igual a 6. Considerando que mais menos menos 5 é igual a 6 e que mais 1 mais 5 é igual a 6, podemos escrever que, aí aparece aqui, mais 1 menos menos 5 é igual a mais 1, ó, o menos se transforma em mais, e o menos 5
ficou mais 5, que é o oposto do menos 5. Então, mais 1 com mais 5 dá igual a 6, a mais 6. Então, veja o que acontece aqui. Sempre que eu for fazer uma subtração de números inteiros, eu vou transformar primeiro uma adição do primeiro termo com o oposto do segundo, certo? Então, vamos usar logo aqui o que eu falei para a gente entender esse. Ó. Nós temos a temperatura máxima mais 7, menos a temperatura mínima, mais 2. Então, essa subtração eu vou transformar ela em uma adição. A gente vai pegar o primeiro termo, que é o mais 7, e vai somar com o oposto do segundo termo. O segundo termo é mais 2, então o oposto dele, menos 2. E a adição nós já conhecemos, os sinais contrários, a gente vai subtrair, 7 menos 2, 5, e o sinal do maior é o positivo, que não precisa nem escrever aqui. Ó. Então, sempre que eu for fazer uma subtração com um número inteiro, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? É você pegar o primeiro termo e somar com o oposto do segundo. Então, tá bem que aqui você encontra subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, tá aqui os exemplos. Se você tiver, vou repetir esse exemplo que está aqui. Você tem mais 13 menos mais 2. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o primeiro, que é o mais 13, e vou adicionar, vou transformar a subtração na adição, e o segundo termo eu vou colocar o oposto dele. O oposto de mais 2, lembrar que é menos 2. E aí você tem uma adição do 13 com menos 2, que vai dar igual a mais 11. Então, esses exemplos que estão aqui, todos eles falam sobre isso. Ó. Você tem aqui a máxima, menos 2, e a mínima, menos 6. Então, a variação de temperatura vai ser a máxima, menos 2, ó, que está aqui, menos 6. Então, a gente vai transformar, pegar o primeiro termo, que é menos 2, e somar com o oposto do segundo. O oposto de menos 6, mais 6. E aí, fazendo a adição, você tem aqui mais 4, que é o resultado dessa adição. Né? Então, no conjunto dos inteiros, conjunto de números inteiros, é possível efetuar, este Z aqui significa, o Z é o conjunto dos números inteiros, é possível efetuar a subtração, pois a diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. Isso aqui acontece porque lá nos naturais, quando a gente trabalhou com eles aí até o sexto ano, a gente não conseguiu fazer uma subtração como essa porque resultaria um número que não é natural, né? Lembrando que essa subtração aqui apresenta-se como resultado menos 7 e o menos 7 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, para fazer subtração é isso, né? Subtrair dois números é pegar o primeiro e somar com o oposto do segundo. Então, aqui tem uma atividade que eu quero comentar aqui com vocês, alguns quesitos, até para ajudar vocês no entendimento. Eu quero que vocês lembrem que eu estou postando essas atividades, estou colocando... Vocês podem achar que é muita atividade, mas a gente só vai aprender esses conteúdos praticando, assistindo aula, fazendo atividade, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia, de afastamento, mas nós não podemos fingir que estamos estudando. Nós temos que lembrar que as atividades que eu estou postando, que eu estou comentando, é porque eu quero que vocês aprendam esses conteúdos e que o ano não seja um ano de além das dificuldades, seja um ano sem aprendizagem. Eu quero que vocês aprendam esses conteúdos. Então, por isso que eu estou colocando eles aqui, fazendo atividade, mostrando. Então, eu tenho aqui uma parte que tem uma subtração do primeiro. Calcule
o resultado de cada subtração a seguir. Aí eu tenho aqui na letra A do primeiro, nós temos a subtração de 0 menos mais 25. Então, como é que nós fazemos essa subtração? Como é que foi dito ali? Você pega o primeiro termo, que é o 0, e vai somar ele com o oposto do segundo. Quem é o oposto de mais 25? Você troca o sinal dele. O oposto de mais 25 é menos 25. Então, o 0 somado com menos 25, né? Lembrando que o 0 é o elemento dentro da adição. Aqui, no caso, você tem 0 somado com menos 25, vai ser igual a, aqui como resposta, menos 25. Então, aqui eu tenho outro exemplo, o exemplo B. Nós temos aqui o 0 menos 15. Sempre eu vou ter que fazer nas subtrações, pegar o primeiro termo, que é o 0, e adicionar com o oposto do segundo. O segundo termo é menos 15, o oposto dele é mais 15. E quando eu fizer o 0 mais 15, vai ser igual a 15. Na letra C, nós temos aqui também uma subtração, é o menos 11 subtrair mais 32. Então, o primeiro termo eu vou repetir ele, ó, eu repito o primeiro termo, que é o menos 11, e vou transformar a subtração numa adição, e aqui eu troco o sinal, né? O mais 32 fica menos 32. Então, aqui, se nós estamos falando de variação de temperatura, né? A máxima menos 11 é a mínima mais 32, então teve uma variação de menos 43 graus, que é a soma de menos 11 com menos 32. Vocês lembram? Sinais iguais, você junta 32 com 11, dá 43 e conserva o mesmo sinal, no caso, menos 43. Então, fazer subtração é sempre vocês lembrar disso, pegar o primeiro termo e somar, adicionar com o oposto do segundo. Eu quero, inclusive, lembrar que quando a gente fala adicionar, é você usar a operação adição. E, na verdade, a soma já é o resultado desta adição. Às vezes a gente, falando aqui, termina falando soma, mas, na verdade, está querendo falar da adição. Então, todo esse esquisito que tem aqui fala da subtração. Então, é pegar o primeiro termo e adicionar com o oposto do segundo. Tem que memorizar isso aí, ó. Sempre que for fazer a subtração de dois números inteiros, é o mesmo que adicionar o primeiro termo com o oposto do segundo. Então, toda subtração tem o primeiro termo e tem o segundo, né? O primeiro termo, para quem lembra lá, é o minuendo, e o segundo termo é o subtraendo. Então, sempre que for fazer uma subtração de inteiro, é pegar o primeiro termo e adicionar com o oposto do segundo. Então, essa atividade aqui, eu estou propondo ela para vocês, que vocês tentem fazer, né? E tirem dúvida comigo, entrem em contato pelo WhatsApp, né? Para a gente ajudar vocês. E eu estou trazendo aqui também, para a gente, nas outras aulas já falar das operações multiplicação e divisão, eu quero falar aqui logo da adição algébrica. Então, adição algébrica é uma expressão que tem adição e subtração tudo juntos. Então, eu quero falar aqui, quero fazer algumas considerações para que a gente possa mostrar esse conteúdo para vocês, vocês possam entender. O primeiro, vamos considerar a adição em Z. Você tem aqui a adição de menos 7 adicionado com mais 4. Então, aqui eu tenho uma adição de sinais contrários, né? A gente vai subtrair 7 menos 4, 3. Quando eu falo subtrair, eu estou falando a subtração em módulo, né? Lembrando. E o sinal do maior é o menos, então ele vem para cá, menos 3. E aqui eu tenho também uma subtração. Por exemplo, menos 7
menos mais 4. Como é que nós fazemos uma subtração? Eu vou ter que primeiro pegar, né, transformar a subtração em uma adição. Fazendo como? Pegando o primeiro termo, menos 7, e adicionar com o oposto do segundo termo. O oposto de mais 4 é menos 4. E juntando aqui, né, fazendo a adição do menos 7 com menos 4, você tem dois números de sinais iguais, você junta eles e conserva o mesmo sinal. Então, como toda subtração dentro dos inteiros pode ser transformada em adição, dizemos que a adição e subtração de números inteiros podem ser consideradas em uma única operação chamada de adição algébrica, cujo resultado é denominado soma algébrica. Então, uma expressão como esta aqui, ó, 8 menos 10, tem dois termos, né? É menos 11 menos 1, mais 2 mais 7 menos 6, menos 13 mais 2 mais 6, menos 8 mais 7 mais 22, menos 20, todas são exemplos de expressões algébricas, né? Então, toda expressão numérica que contém somente as operações de adição e subtração, ou ambas, né, representam uma adição algébrica. Então, adição algébrica nada mais é do que as expressões que têm junto adição e subtração. Ou só subtração, ou só adição. Então, aqui tem alguns exemplos de expressões algébricas. Ó, vamos calcular a adição algébrica menos 17, menos 17, mais 40, mais 21, menos 16, menos 32. Então, aqui o nosso livro ele faz o quê? Ele junta menos 17 mais 40, junta logo os positivos, né? Então, para simplificar, se junta logo os positivos. Ó. Eu tenho aqui positivo o 40, mais 40 e o mais 21. Juntando os positivos, vai ser igual a 61, certo? Juntando os negativos, menos 33, menos 16 vai dar 49, e 49 com 17 vai ser igual a 66 negativa. Então, 61 menos 66, né, vai ser igual a menos 5. Ou seja, você vai subtrair, lembrando que aqui o sinal do 61 é positivo, então, menos 66 mais 61 são números de sinais contrários, você vai subtrair 66 menos 61 igual a 5, o sinal do maior número é o negativo, então vem para cá, menos 5. Aqui tem uma informação que pede para você observar o seguinte, ó, os exemplos a seguir contêm parênteses. Precedido, essa palavra precedido, do sinal positivo, precedido é que vem um sinal antes, né? Preceder, que vem antes. Então, observe que antes do parêntese, está aqui o parêntese, ó. Parênteses tem um número menos 6 dentro. E antes do parênteses, o sinal é positivo. Veja o que foi que aconteceu. Ó. Ficou mais 10 mais menos 6, ficou, eliminando o parênteses, ficou 10 menos 6. Ó. Você lembra da eliminação do parênteses? Que lá na adição você pode eliminar o parênteses mantendo o sinal que está aqui no número. No caso, eliminando o parênteses, ficou 10 menos 6. Aqui a mesma coisa acontece. Ó. Eu tenho o mais, ele está precedendo, ele precede, ele vem antes do parênteses. Dentro do parênteses tem menos 5 e mais 4. Veja como é que ficou. Eliminando o parênteses, ficou menos 5 e mais 4. Ou seja, nós tiramos o sinal da operação, mas mantivemos o sinal dos números. Então, eu tenho aqui, juntando os negativos, menos 12 mais 4 igual a menos 8.
Então, o que que fala aqui? Quando uma adição algébrica contém parênteses, precedido do sinal positivo, podemos eliminar esses parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número que está no seu interior dos parênteses com o seu próprio sinal. Então, sempre que eu for resolver uma expressão algébrica que tem parênteses, eu posso eliminar eles, né, se o sinal for positivo, o sinal que vem antes, eliminar o parênteses, mantendo o mesmo sinal que o número tem dentro do parêntese. Então, aqui no nosso exemplo, imagina que você tivesse aqui um sinal positivo, né? Aqui nesse exemplo aqui daqui de cima, ó. Então, como o sinal aqui é positivo, se eu encontro uma expressão algébrica que tem um sinal positivo e dentro do parênteses tem números, eu posso eliminar este sinal, né, este sinal aqui, e os parênteses, mantendo o mesmo sinal dos números. Então, aqui ficaria o menos 8, mais 7, mais 22 e o menos 20. Né? Eu eliminaria o parêntese e o sinal da operação e manter o mesmo sinal dos números. E nós temos aqui agora exemplos que o parêntese ele é precedido do sinal de menos. O que vem antes do parêntese é um sinal negativo, né? O que eu tenho que fazer? Então, lembrando que toda subtração de número inteiro, você vai transformar em uma adição do primeiro, adicionar com o oposto do segundo, né? Então, o oposto de menos 6 mais 6, e aí eu posso eliminar o parêntese, ó, tirando o sinal, então ficou 10 mais 6 igual a 16. O outro exemplo que está aqui, ó, eu tenho menos 7 e dentro do parêntese tem menos 5 e mais 4. Então, quando eu for transformar numa subtração, eu tenho que pegar o primeiro e adicionar. Aqui nesse momento, esse parêntese e tudo que está dentro dele representa o segundo termo, representa o subtraindo aqui na nossa subtração, né? Então, observe que eu estou transformando numa adição com o oposto, tudo que está dentro do parêntese vai mudar o sinal, ó, menos 5, mais 4, menos 4. Aí eu eliminei o parêntese, né? Então, ficou, juntando aqui os negativos, ficou menos 7, menos 4 dá menos 11, mais 5, né? A gente vai subtrair e encontrar aqui menos 6. Então, quando a adição algébrica contém parêntese, precedido do sinal menos, podemos eliminar parênteses, bem como o sinal que os precede, escrevendo cada número que está no interior do parênteses com o sinal trocado. As mesmas regras valem para as adições algébricas, em que aparece também colchete, chaves e além dos parênteses. Então, sempre que eu estiver resolvendo daqui para frente, aí no estudo de vocês, estiver resolvendo uma expressão algébrica, né, que tem um sinal de menos antes do sinal de associação, que a gente chama, o parêntese, colchete, chaves, é você trocar o sinal dos números que estão dentro desses parênteses, ou colchete, ou chaves, né, antes desses sinais. Então, aqui tem alguns exemplos que estão feitos, que eu quero mostrar para vocês, que eu quero refazer com vocês, porque vocês observando, vocês vão entender, né? Então, eu imagino que você tem aqui esta adição algébrica, mais 20, mais, aí dentro do parênteses tem menos 9, mais 12, aí tem agora uma subtração menos, e antes do parênteses tem menos, e dentro do parênteses tem menos 15 mais 20. Então, aqui, observe que para eliminar esses parênteses, nesse caso aqui do sinal positivo, tudo que está dentro do parênteses vai manter o mesmo sinal. Então, eu tenho 20, né? Aí eu tenho menos 20 e mais 12.
Aqui não muda o sinal, porque o sinal que vem antes do parênteses é positivo. Veja que no outro é uma subtração. Então, tudo que está dentro do parênteses vai ter que mudar de sinal. Então, aqui eu tenho o menos 15 fica mais 15 e o mais 20 fica menos 20. Então, nós eliminamos os parênteses. Aí, e agora? Vamos juntar só os positivos. Os positivos, esse 20 aqui não tem sinal, ele é positivo, vamos lembrar. Aí 20 com 12 dá 32, 32 mais 15 vai dar 47, então ficou mais 47. E os negativos, menos 20, junto com menos 9, fica menos 29. E aí você simplifica, subtrai agora 47 menos 29 igual a 18. O sinal é positivo, que é o sinal do maior número. Ele não está escrito aqui, mas é porque ele já é positivo, não precisa escrever o sinal, né? E o segundo modo que está sendo pedido aqui, que está mostrado, veja como é que é feito. Eu tenho aqui, já é feito o cálculo do que está dentro do parênteses, ou seja, 20 mais. Aí menos 9 somado com 12, menos 9 somado com 12 dá igual a mais 3. Aí menos 15 somado com 20 dá mais 5. Aí agora eu tenho 20 mais 3 menos 5. Lembre que aqui o sinal menos antes do parênteses vai mudar o sinal dele, ó. Então ficou menos 5. Juntando os negativos, só é 5, e o positivo 20 com 3, 23, e 23 menos 5 igual a 18. E aqui nós temos uma outra expressão, né? Observe que nessa expressão aqui já aparece todos os sinais de associação. Tem o parêntese, tem colchete e tem também chaves. E sempre que eu tiver um sinal de menos, antes de um sinal desse, ele vai trocar o sinal de tudo que está aqui dentro. Tá certo? Então, a regra para a gente resolver essa operação, esse cálculo, é você resolver logo, né? Porque a primeira regra para resolver uma adição algébrica que tem esses sinais é você primeiro fazer os parênteses, a ordem. Qual é a ordem? Primeiro você faz os parênteses, depois você vai fazer o que está dentro dos colchetes e em terceiro o que está dentro das chaves. Primeira ordem é essa. Então, resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses, a gente vai repetir toda a expressão. Ó. Vou repetir o 2 menos a chave, menos 11, mais colchete, mais 17, aí vou resolver isso aqui. Então aqui, esse sinal de menos, ele vai mudar o sinal do menos 12, vai ficar mais 12, e do mais 10 vai ficar menos 10. Ó, eu eliminei o parêntese e fechei aqui de novo menos 3, fechei o colchete, fechei as chaves. Agora vamos eliminar o colchete. O colchete é esse aqui, ó. Dentro dele agora tem o 17, o 12, o menos 10 e o menos 3. Então eu vou repetir de novo a expressão, ó. 2 menos as chaves, o menos 11, e o sinal que vem antes do colchete é o sinal positivo. Então tudo que está dentro do colchete continua com o mesmo sinal. Vai ficar mais 17, mais 12, menos 10, menos 3. Por último, vou eliminar as chaves. Veja que antes das chaves tem um sinal negativo. Então, tudo que está aqui dentro dessa chave vai mudar o sinal. O que é menos 11 fica mais 11. O que é mais 17 fica menos 17. O mais 12, menos 12. O menos 10, mais 10. O menos 3, mais 3. Então, quando você elimina todos os sinais de associação, aí você vai fazer a adição algébrica. Vamos juntar logo aqui os positivos. Ó. Aí o positivo tem o 2, mais 11 dá igual a 13. 13 mais 10 dá 23. 23 mais 3 dá 26. Ó. Então, os positivos dá igual a mais 26.
E os negativos, menos 17 com menos 12 dá menos 29. Então aqui eu faço a subtração, né? Subtração algébrica deles. 29 menos 26, essa subtração é em módulo. Lembrando que quando eu digo vamos fazer subtração, é a subtração em módulo, né? Então, menos 29 vai ser 29, 20 mais 26 vai ser 26, então 29 menos 26 igual a 3, e o sinal do maior número, né? O que tem maior módulo vem para cá, então menos 3, que é o resultado aqui dessa expressão algébrica, né? O valor dele é menos 3. E o segundo modo é você fazer a mesma expressão, mas calculando primeiro o que está dentro do parêntese, ó. Veja aqui, ó, é repetir toda a expressão e nós vamos trabalhar o que está dentro do parêntese. Então, menos 12 mais 10 dá menos 2, ó. Aí repete de novo. Aí, para eliminar o parêntese, o sinal menos 2, né, vai ficar mais 2. Pronto. Aí vamos resolver agora o que está dentro do colchete. Aí repete a expressão toda. Quando chega no colchete, você vai fazer 17 mais 2, 19. 19 menos 3 dá igual a 16. Como o sinal do número, como o sinal que vem antes do colchete é o positivo, ele vai continuar positivo. Agora eliminar o que está dentro das chaves, ó. 2 menos, aí menos 11 mais 16 dá mais 5. E para eliminar aqui a chave, troca o sinal, né? Mais 5 fica menos 5, você vai encontrar também menos 3. Então são duas maneiras de você resolver uma expressão algébrica que tem sinal de associação, eliminando inicialmente todos eles, ou resolver cada um das operações que está dentro do parênteses, na ordem, depois o colchete, depois chaves. O resultado será o mesmo. Então aqui, essa explicação que eu dei para vocês, ela é útil, né? Vocês podem ver, pode olhar novamente a explicação, assistir o vídeo novamente e você entender esses conteúdos. Então aqui eu quero comentar com vocês a letra, o primeiro quesito, ó. Escreva cada uma das expressões seguintes eliminando os parênteses. Então aqui é apenas uma aplicação rápida. Olha, o que vem antes do sinal, antes do parênteses é um menos, então vai ficar menos 9. Certo? O que vem antes do sinal, antes do parênteses é negativo, então fica aqui positivo. Troca o sinal dele, né? O que vem antes é positivo, continua. Menos 13, não muda. O que vem antes é positivo, não muda, mais 21. Aqui já tem um termo antes, então eu vou fazer o que? 3. O que vem antes aqui? Vou mudar a operação, né? E vai escrever o contrário aqui, o oposto de menos 2 mais 2. E 2 mais 3 vai ser igual a 5, né? Aqui eu já tenho outra expressão, ele vai mudar o sinal de tudo que está aqui dentro. Então aqui a letra F vai ficar o quê? Mais 1, e o 10 fica menos 10, e mais 1 com menos 10 vai ser igual a menos 9, né? Então essas expressões você sempre lembrar se antes do parêntese vem um sinal de menos, então tudo que está dentro dele vai mudar o sinal. Então aqui, como é que ficaria? 8, né? Então aqui, mais 6, menos 10, né? Vai mudar o sinal deles, né? Então, eu também eu vou refazer assim, ó, 8 mais, aí aqui vai ficar o sinal, eu iria fazer essa soma aqui, assim, né? Eu vou pegar o primeiro e vou adicionar com o oposto de tudo que está aqui dentro, né? Então seria mais 6 e o mais 10 ficaria menos 10, ó. Então, para eliminar o parênteses, como é que ficaria? 8 mais 6 menos 10. Então, é isso aqui que a gente faz e a gente só aprende fazendo. Então,
Bons estudos para vocês. Veja essa atividade que eu estou postando aqui, tente fazer. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, que na outra aula eu vou estar gravando também um vídeo comentando todas elas e explicando para vocês, certo? Então, bons estudos aí para vocês e um bom final de semana.